bom dia. Dormi bem, graças a Deus. Como é que você dormiu? Eu dormi bem, tive sonhos como todas as noites. Muito difícil eu não ter sonhos. Sempre tive sonhos, dormi bem. Acordei cedo, fiquei vendo. Conversei um pouco com Deus e depois eu fui assistir um negócio de uma menina. Uma morte que aconteceu com a menina. E vamos aí ler o quinto livro do Antigo Testamento, né? Que é Deuteronômio, porque o Novo Testamento ele não aniquila o Antigo Testamento, né? A minha nova vida não aniquila o meu passado. Ela muda algumas coisas porque eu parei de fazer, mas o meu passado sempre vai estar ali, né? Sempre alguém ou eu mesma vou jogar na minha cara o meu passado, né? Eu mesma vou tirar do meu passado experiências que eu fiz lá atrás ou ontem que eu fiz para que eu não faça mais, né? Para que eu comece a olhar para mim e falar, não, sabe, eu não poderia ter feito, não vou fazer mais isso, eu fiz isso e ficou ruim para mim. Então, nós tiramos lições do nosso passado. Então, o Antigo Testamento não aniquila o Novo Testamento não aniquila o Antigo Testamento porque a história sempre existiu. Aquilo tudo existiu, aquilo tudo é verdade. Então, assim, tudo aconteceu, né? Eu posso vir até mudar um pouco, né? Com as minhas experiências passadas, com tudo que aconteceu. Por isso que nós estamos lendo o Antigo Testamento, né? Nós não podemos começar do Novo Testamento. Nós temos que começar do Antigo Testamento, entender mais de Deus, o agir de Deus, como Ele falava com as pessoas, o que Ele mandava fazer, entendeu? Para você ver que não aniquila totalmente. Muda algumas coisas, mas não aniquila. Assim como, mas eu já pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, Ele já esqueceu. Mas e você? Você esqueceu o que você passou no passado? Você aniquilou tudo? Tipo assim, você parou de fazer? Você, né? Será? Né? Será que você pode julgar, apontar o dedo para algumas pessoas? Será que no passado você não fez antes do casamento? Né? Será que você não fez coisas que falou mal dos outros, fez fofoca? Que você não fez coisas que abomináveis aos olhos de Deus e hoje você está achando que você é santa? Porque Deus te perdoou, porque você pediu perdão, ou porque você acha que existe pecadinho, pecadão, que eles são numerados, são igual condenação? Roubo 151, homicídio, tantos anos. Não, não existe isso, né? Existe pecado e pronto, final. Existe pecado. A fofoca é a mesma coisa de um assassinato. Então, assim, você falar mal do outro pelas costas, você fazer fofoca, você falar mal, que a maledicência é a mesma coisa de homicídio. Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão, né? Então, vamos aqui. Nós estamos no capítulo 3. Doendo aqui, deixa eu arrumar um jeito aqui. No capítulo 3, que nós estamos aí, de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1. Depois mudamos de direção, Moisés estava falando para o povo de Israel. Ele estava relembrando o povo de Israel. Você relembra o seu passado, você relembra onde você passou, os atos que você cometeu, o que as pessoas cometeram contra você ou a favor de você. Depois, Moisés disse para o povo de Israel: mudamos de direção e subimos pelo caminho de Baçã. E Og, rei de Baçã, Og era uma pessoa, ele era rei de Baçã. Saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Edrei. Versículo 2. Portanto,
Jeová disse a mim, Moisés, Moisés, não tenha medo de Og, não, rei de Baçã, não, do exército dele, não. Pois eu, Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, eu o entregarei nas suas mãos, Og, o rei de Baçã. Não tenha medo deles, não. Com todo o seu do povo dele e até as terras dele, eu vou pegar deles para dar para vocês, Moisés. Não tenha medo, não, porque eu sou Deus. Eu pego do rei Og, lá de Baçã, eu vou entregar ele nas mãos de vocês. Eu vou fazer com que vocês vençam eles, vou dar força para vocês e vocês, Moisés, vão ser, né? Vão ter adquirir o que era deles. Tenha calma, não tenha medo não, tudo acontece no seu tempo, no meu tempo. E eu vou fazer com que era deles passar para vocês. Eu vou fazer, eu Deus, eu Pai de Jesus. Eu vou fazer, no versículo 2 se fala, portanto Jeová disse a mim, Moisés, 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 não tenha medo de Og, rei de Baçã, não, nem do exército dele, pois eu Deus, Pai de Jesus, eu entregarei Og, mas o exército dele nas suas mãos, com todo o povo dele, e até a terra dele eu vou dar para você. Você fará com Og, rei de Baçã, o mesmo que fez com Sion, que era rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Versículo 3. Assim Jeová, nosso Deus, também entregou nas nossas mãos a Og, o rei de Baçã, e a todo o povo dele, e nós os matamos, até que ninguém do seu povo sobreviveu, nem criança sobreviveu. E Deus que entregou. Nem criança sobreviveu. Foi Deus que entregou até as crianças, porque não sobrou ninguém lá do rei de Baçã, né? O povo dele todinho foi assassinado pelo povo de Israel, porque Deus fez com que eles tivessem força para isso, deu poder para isso para eles, porque ninguém, no versículo 3 disse, ninguém do povo de Og de Baçã, do rei de Baçã, sobreviveu. Ninguém quer dizer crianças também. Versículo 4. Então, tomamos nós, povo de Israel, todas as cidades do rei de Og. Não houve cidade que não tomássemos deles. Foram 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Baçã. Versículo 5. Todas essas cidades eram fortificadas com muralhas altas, portões, tinham trancas, havia também muitas aldeias. Versículo 6. No entanto, nós, povo de Israel, as entregamos à destruição. Deus deu para a gente esse poder, nós destruímos todas as cidades e matamos todos que estavam naquelas cidades, que eram aí da cidade de Og, de rei de Baçã, e assassinamos todos eles. Assim como já tínhamos feito a Sion, que era rei de Hesbom, entregando todas as cidades à destruição deles, incluindo homens, mulheres e crianças foram assassinadas, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus, Deus permitiu. Está no versículo 6 do capítulo 3 de Deuteronômio, mais uma vez aqui, no versículo 6, no capítulo 3, 1, 2, 3 de Deuteronômio. Moisés conta, no entanto, nós entregamos a Og, rei de Baçã, né? Ali é a cidade deles, que ele era rei, a destruição, assim como já tinha feito com Sion, essa cidade Sion, né, essa região Sion, que o rei dessas cidades aí, desse lugar, desse estado, era rei de Hesbom, entregando todas as cidades à destruição, destruiu a cidade deles, incluindo
destruiu homens, mulheres e crianças com o poder de Deus, Deus Pai de Jesus. Versículo 7. E tomamos todos os rebanhos e o despojo das cidades. Eles destruíam as pessoas, destruíam as casas, mas destruíam as casas das cidades, mas eles pegavam para eles, com a permissão de Deus, os rebanhos e o despojo das cidades. Versículo 8. Versículo 8, hoje. Versículo 8. Naquela ocasião, tomamos a terra dos reis amorreus, que ocupavam a região do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Versículo 9. Monte que os sidônios chamavam de Sirion e os amorreus chamavam de Senir. Versículo 10. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade, todo o Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Versículo 11. Pois Og, o rei de Baçã, era o último que restava dos Refaíns. O seu esquife de ferro ainda está em Rabá dos Amonitas. Tem 9 covados de comprimento e 4 covados de largura, segundo o covado padrão. Versículo 12. Naquela ocasião, tomamos posse desta terra. A terra a partida de Aroer, que fica junto ao vale de Arnon, e metade da região montanhosa de Gileade. Aos Rubenitas, que eram filho de Ruben, que era aí filho de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e aos Gaditas, dei as cidades desta terra. Versículo 13. E o restante de Gileade e todo o Baçã, que fazia parte do reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argobe, que pertence a Baçã. Era conhecida como a terra dos Refaíns. Então Deus permitia que eles guerreassem, matassem as pessoas, destruíssem as cidades e davam para o povo de Israel. Porque eram muita gente, então ele tinha que dividir as pessoas para dar as terras. Eram muitas terras, então ele tinha que destruir muitas terras, matar muitas mulheres, muitos homens e muitas crianças. Deus é na frente, porque Deus que tinha o poder. Deus fazia com que eles ganhassem a guerra. Versículo 14. Jair, que era filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, ficou lá com a família dele, até o limite do território dos Jesuritas e dos Macatitas, e deu as aldeias de Baçã ao seu próprio nome, Avote Jair, como são chamadas até hoje. Até hoje chama-se Avote Jair. Versículo 15. E dei Gileade a Maquir, para a família dele. Versículo 16. E aos Rubenitas, que é filho de Rubens, e aos Gaditas, dei a região desde Gileade até o vale de Arnon. O meio do vale é o limite. E até Jaboque, o vale que é o limite do território dos Amonitas. Versículo 17. Dei o Arabá, o rio Jordão, e sua margem do rio Jordão, desde o Quinerete até o mar do Arabá, o mar salgado, ao sopé das encostas do Pisga, que fica ao leste. Versículo 18. Então lhes dei a seguinte ordem: Jeová, seu Deus, lhes deu essa terra, para que tomem posse dela. Todos os seus homens valentes se armarão e atravessarão o rio Jordão diante dos seus irmãos israelitas. Versículo 19. Somente as suas esposas, as suas crianças e os seus rebanhos, sei que vocês têm grandes rebanhos, continuarão a morar nas cidades que lhes dei. Versículo 20. Até que Jeová
dê descanso aos seus irmãos, assim como deu a vocês, e eles também tenham tomado posse da terra de Jeová, seu Deus, dará a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês voltarão cada um à propriedade que lhes dei. Voltarão. Versículo 21. Naquela época, dei a seguinte ordem a Josué: Josué, você viu com seus próprios olhos o que Jeová, seu Deus, fez com esses dois reis, você viu? Matou todo mundo. Ele matou os reis, mandou destruiu as cidades, mandou matar homens, mulheres, crianças, e deu para a gente, povo de Israel. Jeová fará o mesmo com todos os reinos do outro lado que você invadirá do rio Jordão. Versículo 22. Josué, não tenham medo deles, daquele povo do outro lado do rio Jordão, pois Jeová, o seu Deus, é quem luta por vocês. Ele vai tirar deles para dar para o povo de Israel. Versículo 23. Naquela época, implorei a Jeová, dizendo, disse Moisés. Versículo 24. Ó soberano Senhor Jeová, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e o teu poderoso braço, pois que Deus há nos céus ou na terra que realize atos poderosos como o Senhor? Não existe outro Deus, o versículo 24 do capítulo 3 de Deuteronômio. Ó soberano Senhor, disse Moisés, Jeová, tu começaste a mostrar ao teu servo Moisés a tua grandeza e o teu poderoso braço, pois que Deus, aonde eu vou achar um outro Deus? Não existe outro Deus nos céus ou na terra que não existe outro Deus na terra ou nos céus que realize atos poderosos como o Senhor faz, como o Senhor promove. Versículo 25. Por favor, Deus, deixe-me atravessar para o outro lado do rio Jordão e ver a boa terra, por favor, essa boa região montanhosa e também o Líbano. Versículo 26. Mas Jeová ainda estava furioso comigo, Moisés, por causa de vocês, povo de Israel, e não me escutou. Em vez disso, Jeová disse a mim, Moisés, já chega, já chega. No versículo 26 do capítulo 3 de Deuteronômio, olha o que Deus diz para Moisés. Mas Jeová ainda estava furioso comigo, Moisés, que ficava do lado de Deus o tempo todo, que era porta-voz de Deus, que era o homem que fazia de tudo para Deus, né? O braço direito, o braço esquerdo, as pernas de Deus, os olhos de Deus. Olha o que Deus disse para Moisés. Mas Jeová ainda estava furioso comigo, por causa de vocês, no versículo 26, pode pegar sua Bíblia e conferir comigo, de vocês, povo de Israel. E não me escutou, não escutou Moisés. Em vez disso, o que Deus fez? Jeová me disse, já chega, já chega, já chega. Já chega, nunca mais, Moisés, fale sobre esse assunto comigo. Nunca mais. Versículo 27. Suba ao alto do Pisga, Moisés, e olhe para o lado oeste de Pisga, lá do monte, para o norte, para o sul e para o leste. Dá uma olhada. E veja a terra com os seus olhos, Moisés, pois você, Moisés, não atravessará o rio Jordão. Você, Moisés, não vai atravessar o rio Jordão. E olha que Moisés era o porta-voz de Deus. Era quem Deus confiava. Deus mostrou toda a engenharia do tabernáculo. Deus mandou ele escrever todas as coisas que estavam dentro da arca do testemunho, todos os mandamentos. E mesmo assim, Deus não poupou Moisés. Deus não poupou Moisés. Você acha que Deus vai poupar você porque você faz tudo para ele? Para com isso. Para com isso. Você nem israelita é.
Para com isso. Era o povo de Israel, o povo dele. Moisés era da confiança total dele. E ele falou para Moisés no versículo 26 e 27. Suba, Moisés, ao alto do Pisga e olhe para o lado oeste, lado alto, para o lado norte também você pode olhar, olha para o lado sul e para o leste também, e veja a terra com os seus olhos, Moisés, pois você, Moisés, não atravessará o rio Jordão. Versículo 28. Moisés, designe Josué como líder. Encoraje o Josué e o fortaleça Josué, porque é Josué quem atravessará o rio Jordão diante deste povo de Israel. É Josué quem os fará herdar a terra prometida que você vai ver só de longe, só desses montes. Versículo 29. Isso aconteceu enquanto morávamos no vale em frente em Bet-peor, porque Deus ia matar José. Deus ia fazer Moisés, Josué ia ficar no lugar dele, igual ele fez com Arão. Deus matou Arão e deixou o filho dele no lugar dele. Falou assim, vai lá, Moisés, tira aí a roupa de Arão, dá para o filho dele, acho que ele é Zé, né? É Bilebe, sei lá. Dá para o filho dele vestir e ele vai morrer. E ele falou, Moisés, por causa de que vocês não me glorificaram, você, Moisés, vai morrer. Você não vai entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E ele era, Moisés, o braço direito e esquerdo, os olhos de Deus. Ele falava o que Deus mandava, ele fazia o que Deus mandava. Ah, claro que não. Ele não fez tudo o que Deus mandava, porque Deus mandou ele falar com a pedra para sair água. Ele bateu com o cajado na pedra e quem morreu foi Arão. Mas agora foi a vez dele. Porque não adianta você falar, eu sou a menina dos olhos de Deus. Não, você não é a menina dos olhos de Deus. Você pode até ser, porque Deus está vendo o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está imaginando fazer, o que você está desejando fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com Deus.